E hoje pela manhã teve sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Na pauta de julgamentos, recursos complexos como a definição do direito à greve dos policiais civis. O primeiro processo analisado pelo plenário foi um recurso do estado do Goiás contra a decisão do Tribunal de Justiça que considerou legal o direito de greve dos policiais civis goianos. O estado alega que a Constituição Federal veda a sindicalização e o direito de greve aos militares e, por analogia, essa restrição se aplica aos policiais civis. Para o sindicato da categoria, a questão não deve ser tratada da mesma forma. É bem sabido que não se admite interpretação extensiva de norma restritiva, conforme tenta fazer o Estado de Goiás, de estender, por analogia, uma norma restritiva constitucional que restringe o direito de greve, o direito de sindicalização, imposto única e exclusivamente de forma expressa aos militares, também aos servidores civis, através do citado extraordinário. A Advocacia Geral da União também se manifestou no sentido de que é ilegal a greve de servidores de serviços essenciais, como o da segurança pública, e relembrou vários episódios de greves dos policiais civis em vários estados que resultou no aumento da criminalidade. Greve da Polícia Civil do estado de Goiás em 2012. 70 mil inquéritos acumulados. Mais de 40 mil mandados de prisão não cumpridos. Mais de 65 mil ocorrências sem registro. Greve da Polícia Civil do DF também em 2012. Aumento do índice de criminalidade. Crimes de natureza sexual, aumento de 36%. Crimes contra pessoas, aumento de algo da ordem de 15%. O relator, ministro Edson Fachin, negou o pedido do Estado. Para ele, a greve é um instrumento legítimo de reivindicação, mas deve ser respeitado o necessário para se manter a ordem pública. A apreciação prévia do Poder Judiciário, como ainda vedação do porte de armas e do uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas da corporação quando do exercício desse limitado direito de greve. O ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator e interpretou à risca a Constituição Federal para restringir a greve dos policiais. É vedado aos servidores públicos dos órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 o exercício do direito de greve sob qualquer forma ou modalidade. Por maioria, ficou proibida a greve dos policiais civis. Os ministros consideraram a atividade essencial para garantir a ordem pública. Neste mês, o Supremo Tribunal Federal vai julgar outros casos considerados polêmicos e de repercussão geral, que podem encerrar pelo menos 89 mil processos que estão suspensos nos tribunais de origem. Entre eles, os que tratam de remuneração e direito dos servidores públicos, como também da alteração do registro civil de transexual sem a realização de cirurgia. Bom, e quem está aqui no estúdio hoje para conversar com a gente sobre essa sessão de hoje pela manhã no Supremo Tribunal Federal é a consultora da TV Justiça, consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, boa tarde. Oi, Érica, boa tarde a todos. Essa decisão que a gente viu inviabiliza outros direitos de liberdade de expressão? Não, os policiais civis, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, eles permanecem com os direitos de liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de associação. Inclusive, esse foi um dos pontos que foi questionado pelos ministros, que foi debatido pelos ministros no momento da sessão de julgamento que aconteceu nessa sessão extraordinária hoje pela manhã. Então, a maioria dos ministros entendeu que são direitos autônomos. Direito de greve, ele é autônomo, ele não fica vinculado ao direito de liberdade de expressão, associação e de manifestação do pensamento. Então, essa vedação que os plenários do Supremo Tribunal Federal reconheceu no que diz respeito à deflagração de movimentos paredistas por parte dos policiais civis, isso não impede que eles tenham que eles possam exercer os direitos, outros direitos previstos na Constituição Federal como direitos fundamentais. Gisele, a Constituição Federal, ela proíbe expressamente o direito à greve dos policiais? Existe uma proibição, Érica, prevista para a carreira militar. Então, os militares, eles são proibidos de deflagrarem processo de greve.
o que o Supremo Tribunal Federal acabou analisando por meio do julgamento deste recurso extraordinário, inclusive com repercussão geral reconhecida, foi exatamente saber se essa proibição, ou seja, se essa vedação, que já existe no texto constitucional no que diz respeito aos militares, se ela também se aplicaria para os policiais civis. Então, por maioria, foi uma decisão por 7 votos a 3, acabou prevalecendo o voto divergente, que foi do ministro Alexandre de Moraes. Então, em relação a esse voto divergente, os ministros entenderam que se aplica essa vedação por analogia. Então, essa vedação que está prevista para os militares, em relação a movimentos de greve, ela se aplica por analogia aos policiais civis. E esse entendimento se deu exatamente pelo fato de que não pode, o braço armado da sociedade não pode se ver envolvida em movimentos de greve, até porque essa atividade de policial, da polícia, a atividade da Polícia Civil é uma atividade que ela tem todo um tratamento diferenciado. Então, por essa razão, o direito de greve que existe na Constituição Federal, no que diz respeito aos servidores civis, ele não se aplica para os policiais civis. E é importante esclarecer, Érica, no que diz respeito a esse tema, que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, já chegou a julgar temas semelhantes em outras oportunidades. Primeiro, esclarecendo que esse direito de greve assegurado na Constituição para os servidores públicos civis, ele está assegurado na Constituição mediante uma lei específica que ainda não foi editada. Então, diante da omissão legislativa, da mora legislativa, o Supremo Tribunal Federal entende que para os civis valem as mesmas regras previstas na lei que trata do direito de greve do trabalhador privado. Então, em relação aos direitos do trabalhador privado, não há nenhuma alteração no que diz respeito a esse julgamento na manhã desta quarta-feira. Então, apenas prevaleceu e firmou o entendimento já esposado em julgamentos anteriores, no sentido de que Polícia Civil não pode deflagrar movimento de greve, ok? Então, só para finalizar e deixar bem claro, os direitos de greve dos servidores públicos civis está previsto na Constituição Federal, não há lei regulamentando, no entanto, isso não inviabiliza o direito de greve do servidor público civil, em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal, que aplica os mesmos parâmetros previstos na Lei 7.783 de 89. Existe uma proibição para os militares, esses não podem instaurar greve, e essa vedação ela acabou sendo estendida para a Polícia Civil diante do que foi decidido hoje por maioria no plenário do STF. Gisele, como ficou a tese de repercussão geral nesse caso? Pois é, esse julgamento ele se deu num recurso extraordinário, como eu já mencionei, com repercussão geral reconhecida, e isso significa dizer que essa tese que foi formulada, ela acaba vinculando todos os demais poderes da administração pública e também o Poder Judiciário. A tese que foi, na verdade, formulada pelo ministro Alexandre de Moraes, junto com uma proposição também do ministro Luiz Roberto Barroso, ela teve 2 pontos interessantes, Érica. E o primeiro ponto foi no sentido da vedação da greve por policiais e também de todos os servidores que atuam na segurança pública diretamente. Então, não só os policiais civis, como todos aqueles servidores que atuam diretamente na atividade de segurança pública estão proibidos de deflagrar processos de greve. E o outro ponto, que inclusive acaba confirmando os outros direitos, como você me perguntou logo no início dessa bancada, o outro ponto da tese é exatamente no sentido de que não fica inviabilizado a discussão dos direitos dos policiais civis por meio de mediação, na forma do que estabelece o Código de Processo Civil, inclusive com a intervenção do poder público, ou seja, eles podem vocalizar os direitos, eles podem reivindicar seus direitos, mas não por meio de movimentos grevistas. Aí, na verdade, propõe um meio para a discussão desses direitos por meio da mediação e participação do poder público. Tá ótimo, Gisele. Você volta, com a gente amanhã? Sim, estarei aqui. Tá ótimo. A gente vai falar novamente da sessão plenária do Supremo, que acontece hoje à tarde. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até lá.